Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Existem nesse sentido. Vamos falar muito sobre esses outros assuntos no Jornal em Foque de hoje. Afinal, antes mesmo da própria COP30, já tinha sido criado aí o Instituto Supereco, criado em 1994. E a presidente do Instituto, André Marie-Louise, é a nossa convidada de hoje. André, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, ainda mais pensando que o Brasil está recebendo a COP, né? Na Amazônia, e como você bem falou, a gente poder estar em cada um dos seus espaços, né? Nos seus territórios, sim, fazendo a diferença. Exatamente. Aí lembrando que você pode acompanhar e mandar perguntas para a nossa convidada pelas nossas redes sociais. facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, também no X, ou Twitter, se você preferir, e demais redes sociais. Lembrando, reprise, 5 horas da tarde na TV com Santos e no mesmo horário na Rádio Santos FM, 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. André, falei certinho o seu nome aí. Sim, sim. André, vamos começar. Quando surgiu o Supereco, em 94, a Rio 92, provavelmente, sim, isso foi, obviamente, uma iniciativa. Sim. Porque, convenhamos, né? No final do século passado, o meio ambiente era o patinho feio, né? Uhum. A gente pouco se falava sobre meio ambiente. E aí vocês, né? Exatamente, 31 anos. 31 né? anos. 31 anos de histórias. Sim. Antes da COP mesmo, sim, né? Exato. Estamos na 30ª edição. Como é que surgiu a ideia? Você me trouxe uma memória afetiva, porque eu participei da Rio 92, a Rio mais 5, a Rio mais 10, né? A Rio mais 20. Eu falei que eu não gostaria de fazer a Rio mais 40, porque alguma coisa teria dado errado, né? Em termos, né, de evolução aí da sustentabilidade. Mas nós estávamos na Rio 92 já como Supereco Comunicação e Ambiente, uma iniciativa aí de alguns sócios, né, para trabalhar a questão ambiental. E aí, por todo o movimento que a gente identificou na Rio 92, a gente já levou uma proposta na Rio 92 que surgiu o Instituto Supereco, com uma inquietude entre profissionais de biologia, de conservação e de comunicação, que como é que a gente poderia desenvolver a cultura da sustentabilidade no país se nenhum referencial era brasileiro. Naquela época, né, quem vivia naquela época sabia que os livros, a alfabetização não eram questões brasileiras, os programas de TV pouco falavam sobre o Brasil, não valorizava a biodiversidade, a sociodiversidade, enfim. Então, o Supereco ele nasceu justamente para a gente significar os temas socioambientais, a gente já falava de socioambiental na época, para os brasileiros especialmente, e valorizando os territórios do Brasil, né? As culturas, os saberes, a iconografia brasileira. O Supereco detém um dos maiores acervos de produção iconográfica do Brasil, né? Isso é um orgulho que a gente tem. Começamos naquela época já a produzir materiais pedagógicos, programas de TV. A gente fez um documentário que foi a Expedição Inhandu, para a Floresta Amazônica. A gente está numa COP, a gente já lançou em 1996, se não me engano, um documentário que foi exibido na TV Bandeirantes. Olha. Sobre o que valia muito mais a pena a floresta em pé do que deitada. Né? Então era um documentário que tinha animação com a floresta, uma expedição que a gente fez. Depois a gente produziu outros materiais audiovisuais e foi trabalhando justamente isso, né? Engajando as pessoas a conhecerem os seus ambientes, os seus espaços, a partir de qualidade da educação e qualidade da cultura e qualidade da comunicação, né? A gente acredita muito na comunicação. Então, daí surgiu o Supereco, o Instituto Supereco, há 31 anos. E de lá para cá, ele evoluiu muito num grande eixo, que é um eixo oceano, água, floresta, clima e sociedade. Ou seja, ele pegou esse grande guarda-chuva ambiental, socioambiental, para desenvolver os seus projetos e programas pelo Brasil.
Então a gente acumula aí mais de 32 programas socioambientais desenvolvidos em todos os biomas brasileiros. Mas chegou um determinado momento, acho que isso é importante dizer, que é a maturidade da sua instituição, quando você olha que você precisa medir impactos. Sim. E a gente queria escolher um território muito importante para o mundo e para o Brasil, para poder desenvolver nosso grande laboratório de metodologias, boas práticas e medir o que a gente estava fazendo e ver uma transformação real, né? Foi quando a gente elegeu o corredor de biodiversidade da Serra do Mar na Mata Atlântica brasileira. Por que esse corredor? Porque a Mata Atlântica ocupa o 5º lugar das 36 áreas mais prioritárias de conservação do mundo, ou seja, ela detém uma biodiversidade riquíssima e ao mesmo tempo já perdeu 70% da sua área original. Sim. São Paulo que ainda... E aí você... Exato. E daí você tem, por exemplo, o estado de São Paulo, né? O litoral paulista. Então, o Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro e estado de São Paulo ainda contém os maiores remanescentes contínuos de Mata Atlântica. Sim. Então, a gente falou, é ali que a gente quer estar para conservar esse lugar, né? E que, ao mesmo tempo, é extremamente ameaçado por uma série, né, de ocupações que a gente veio observando e acompanhando. E daí surge, então, o nosso grande eixo de oceano, floresta, água, clima e sociedade, pegando o litoral paulista como nossa fonte cotidiana de trabalho. A gente trabalha em outros biomas, trabalha em outros lugares. Claro. Mas é no litoral paulista que a gente realmente tem feito muita diferença, né? Com 2 polos. O polo do litoral norte de São Paulo e o polo da Baixada Santista. E nesse caminho foi interessante porque surgiu o edital do programa Petrobras Ambiental na época, depois virou o Petrobras Socioambiental, e a gente escreveu esse nosso sonho para o edital da Petrobras. Em 2012. Em 2012. Só em 2012. Em 2012. Até então a gente tinha outros editais e outras fontes de financiamento, né? A gente teve um edital importantíssimo que foi o CPF, que era um fundo internacional para ecossistemas críticos. Então, Mata Atlântica é um ecossistema crítico. E com esse edital, a gente começou esse grande arcabouço de olhar o desenvolvimento da Serra do Mar numa perspectiva de cidades mais sustentáveis, né? Resilientes, essa questão climática. E com esse edital do CPF, que na época eu estava fazendo uma consultoria para a Conservation International do Brasil, e aí soube desse edital e foi o primeiro, assim, o primeiro grande aporte financeiro que a gente teve para poder enraizar nosso trabalho no litoral, né? E daí surgiram outros editais, outras parcerias, e daí em 2012, com o edital do Petrobras Socioambiental, a gente escreveu Tecendo as Águas, Serra, Terra e Mar, em parceria aí com a... Então, e antes a gente já tinha ganho um edital da Petrobras de 2006, que foi o Água de Beber, para a bacia hidrográfica lá do Juquerequerê de Caraguatatuba. Então, você está me trazendo uma memória, que são 31 anos, né, de trabalho. E, assim, e um projeto, é importante dizer isso, né? Um projeto vai engatilhando outro projeto para que a gente tivesse essa continuidade de impacto. E sempre um projeto traz muita lição aprendida para você. E nessa lição aprendida, uma das coisas importantíssimas é o protagonismo das pessoas naquilo que elas querem avançar. E aquilo que elas querem avançar surge um novo projeto. Né, e que a gente busca novas fontes. Então, isso é uma dica, né? De que quando você desenvolve um projeto, você não fica focado em cumprir uma meta. Você tem que pensar num processo. Um processo de continuidade, de sustentabilidade, inclusive, né? Até pegando o gancho que você falou, André, ao longo desses 31 anos, o que, né, se era uma área... Né, era uma área pouco explorada, né? Apesar, por exemplo, a gente aqui na Baixada Santista, lembrando aí o que era Cubatão, né, como exemplo nesse sentido, já que você falou em Serra do Mar, né, que havia até a possibilidade de cair a Serra do Mar, isso nos anos 70, 80, tiveram que houve replantio. Isso, a regeneração. Tudo nesse aspecto, inclusive Cubatão, eu acho que é a única cidade que está lá na COP30, mas o prefeito está lá. Como você vê, como você falou, um filme, o que a gente avançou, o que você acha que a gente deveria avançar mais, ou o que a gente praticamente está estagnado ou regrediu no teu ponto de vista? Essa é uma excelente colocação, assim, de quem, como uma bióloga, que eu me formei aos 20 anos de idade, ou seja, eu acompanhei a construção da área ambiental e socioambiental do país, né? Contribuindo inclusive com políticas públicas e tudo. O que eu acho que a gente avançou bastante foi na informação. Eu acho que a própria comunicação ajudou muito isso, né? A globalização, o surgimento da internet, eu acho que a gente avançou bastante em informação e em pesquisas. Então, não nos falta mais informação. Né? Assim, do ponto de vista da informação básica do que está posto da crise ambiental.
né? E não só brasileira, mas do mundo. Eu acho que hoje a gente tem até um excesso de informações e muito fake news também, né? Mas o fato é que se você precisa saber algo, você consegue acessar essa informação. Inclusive as universidades têm um papel importantíssimo nisso. Mas a gente precisa virar a chave de colocar em prática com inteligência estratégica aquilo que a gente já sabe. Né? Então eu acho que falta um pouco essa visão sistêmica, né? De que se uma cidade ela já tem a informação sobre o seu espaço, né, sobre essa crise, ela tem que olhar a vocação daquele lugar para poder criar as estruturas para implementar, né, as ações e as atitudes. E eu acho que o que a gente regride sempre é que todo mundo olha para o seu próprio umbigo, para o seu próprio espaço, e não para a rede daquele lugar, daquele território. Então, uma cidade é isso. A cidade é um organismo vivo. Assim como o oceano, assim como um rio, assim como uma floresta. É um organismo vivo, a cidade é um organismo vivo. Então não adianta a gente querer olhar para a nossa solução ou para o nosso problema sem olhar o sistema daquele lugar. Então acho que ainda eu, como uma pessoa que acompanho o desenvolvimento de cidades, influencia o desenvolvimento de cidades, o SUPREC faz muito isso. Ele trabalha com gestores, com pessoas de políticas públicas, para dizer assim, olha, a gente já sabe que é importante ver o caminho das águas de uma cidade. Da serra até o oceano. A gente já sabe que existe um caminho das águas. Por que não fazer a gestão por bacia hidrográfica? Né? Por que a gente está limitado ainda a olhar só o oceano, só a floresta, só a água, só, sabe? É uma coisa integrada. É uma coisa integrada. Então, eu acho que essa visão sistêmica ainda eu vejo que não é praticada nos espaços de políticas públicas e também nas decisões estratégicas do lugar. E aí passa por um lado que eu também vejo que a COP está trazendo muito isso, né? Tem uma COP anterior que falou que a gente tem uma meta de 30-30, que é preservar minimamente 30% das áreas aí que a gente tem, né? Que são áreas naturais, áreas importantes, e recuperar 30%. Essa meta 30-30 tem que ser cumprida. Ao falar de 30, de regenerar, a gente também tem que olhar os espaços e regenerar o que está degradado, principalmente em pontos estratégicos. Não é sair fazendo plantio de qualquer jeito, em qualquer lugar, né? Mas, estrategicamente, com uma inteligência da informação, a inteligência artificial, inclusive, pode nos ajudar nisso, né? A olhar aquilo que precisa, com urgência, ser recuperado. Então, eu acho que essa visão ainda é bem limitada, né? Acho que um ponto que a gente avançou muito, e eu, como educadora ambiental que sou, já nasci, assim, pensando na perspectiva da educação ambiental. O Brasil é bastante avançado em educação ambiental, e eu gostaria de dizer isso, porque tem muita gente que diz que o Brasil é atrasado na educação ambiental. Comparado a muitos outros países, as escolas, os programas nacionais de educação ambiental, existe uma política nacional de educação ambiental, não é uma disciplina na escola, ela é transversal. Eu acho que a gente tem muito avanço na educação ambiental. Conversa com uma criança hoje, conversa com um jovem hoje, ele é muito melhor qualificado do que nós na nossa época. Isso é um avanço da educação ambiental brasileira, e eu acho que isso precisa ser reconhecido com muito merecimento aos educadores e ampliado. E aí a questão é, nós temos um país multidimensional, um país quase que um continente. Isso a gente precisa ganhar escala e capilaridade. A gente só ganha escala e capilaridade quando a gente também desenvolve uma visão regional. Né? Regional o quê? Não dá mais para o município trabalhar sozinho dentro de uma perspectiva do que está acontecendo num risco climático, por exemplo, né? Num risco de desenvolvimento dos mega empreendimentos. Os mega empreendimentos, eles não envolvem um único município, eles envolvem todo um caminho que você tem que percorrer do mega empreendimento. Né? E às vezes a gente insere naquele município a responsabilidade de resolver aquele problema. Quando são muitos envolvidos. Então, mais uma vez eu digo, a política pública, às vezes, ela tem que ter o desenvolvimento regional com consórcios, com coletivos. Aliás, consórcios são fundamentais. O Vale do Ribeira é um bom exemplo. Exato, consórcios intermunicipais. Então, eu estou falando numa maturidade de fato, a gente poder praticar a sustentabilidade. Eu poderia falar coisas bem básicas aqui, né? Mas, descendo para o chão, para a responsabilidade do cidadão, eu acredito ainda que as pessoas não despertaram para sair da sua zona de conforto e furar sua bolha. Né? Eu acho que aqui eu faço um apelo, um chamamento. Eu tenho 37 anos de carreira nessa área.
É um chão. Um pouquinho de isso. conhecimento. É um chão. É uma vida. É uma vida. Eu tenho 58, eu tenho 37 de carreira, mas de carreira mesmo, porque quando eu era estudante, numa propriedade da minha família, eu já tinha estruturado um sítio escola de educação ambiental. Eu era bem visionária, assim, na época. E aquilo me fez aprender muito sobre a vida. E eu acordo todos os dias me perguntando o que eu tenho que fazer hoje de diferente que eu não fiz hoje. Então, eu já sou uma pessoa que eu pratico a sustentabilidade, eu não uso descartável praticamente nos lugares que eu vou, eu sempre carrego a minha estrutura de sustentabilidade ali para praticar. A moda que eu visto, eu pesquiso, eu sei quem fez, né? Eu sei a cadeia ali produtiva daquilo, eu vou atrás da maioria das coisas, né? Eu consigo me ver uma pessoa que pratica o que fala, e às vezes eu não consigo ser 100% e nem desejo ser 100%, claro. Né? Porque a gente está aqui em evolução também, a gente deve incluir as pessoas e não excluir as pessoas pelas atitudes e escolhas delas, né? Mas eu acho que tem um aspecto muito importante. Eu vejo ainda, mesmo as pessoas da minha área ambiental, da conservação, não praticando o que elas falam, e aí isso cria uma descrença também. Então, acho que é um chamamento para quem está na área, mas também para qualquer cidadão. Você sim é responsável pelo seu resíduo. Você sim é responsável pela água que você consome. Você sim é responsável pelo respeito às pessoas, pelo respeito às comunidades. Quando você vai fazer turismo, você tem que respeitar o lugar. Você não pode ir lá como litoral. Não é a minha casa. E não é minha casa, então eu saio, eu deixo um monte de resíduo, eu deixo pela tudo. Janela do carro. Exato, eu não respeito as pessoas, eu vou lá e cometo alguma coisa que não é adequada para aquela comunidade e tá tudo bem. Não está tudo bem, né? Então, eu acho que tem esse componente da corresponsabilidade, que acho que ainda a gente precisa acordar, né? E principalmente porque a gente fala muito em futuro, né? O futuro sustentável, mas não existe futuro sustentável se a gente não trabalhar o presente. Então, eu falo em presente sustentável. Eu não falo em futuras gerações, eu falo na presente geração, a corresponsabilidade que ela tem com o futuro, né? Porque senão fica distante, né? Exatamente. E o futuro é hoje, né, na realidade. Ainda mais na área ambiental. Exato. A gente não pode... Já passou do tempo, né? A gente teve até a semana passada, que teve o evento ali no Parque Valongo, né? Colabora Mundo, com a presença também. Esteve lá, né? sim. Do pesquisador Carlos Nobre, a gente teve a oportunidade de entrevistar também, ele coloca isso. E aqui na nossa região, André, a gente tem uma grande preocupação, que é a questão social com a questão ambiental. Né? Ele mesmo percorreu ali o estuário, ficou... né, uma situação de centenas, milhares de pessoas que vivem em palafitas. Né? Infelizmente, a gente tem aí um número, mais de 315 mil pessoas, segundo o IBGE, vivendo em submoradias. E aí você tem um impacto enorme na área ambiental nesse sentido. Sim. Então, eu acho que você tocou num ponto importante que, até pegando o gancho com a sua outra pergunta, que a gente não pode mais descolar o socioambiental. Né? Não dá para desenvolver, a gente tem que furar a bolha do ambiental e falar em socioambiental. E esse socioambiental diz respeito a gente identificar nas cidades, nos territórios, onde estão essas ocupações. E caracterizar socioambiental, sanitário, esses lugares, fazer mapeamentos situacionais bem estruturantes, para inclusive identificar essas comunidades e do que elas vivem, quais são os modelos que elas têm de cultura, de saberes, e ressignificar esses ambientes para elas, né? Ressignificar, respeitando inclusive, né, o que elas já desenvolveram, o espaço. O próprio projeto Parque Palafitas tem essa pegada, né? Você precisa olhar, você não pode chegar impondo as suas daqui ideias. Você vai morar daqui a 20, 30 quilômetros daqui. O Tecendo as Águas, ele tem como eu falei, um polo na Baixada Santista, e a gente começou esse ano, né, vem vindo já desde o ano passado, a gente já trabalhou no Guarujá, tem um projeto também apoiando no Guarujá, que é o Ecocomunidades, mas a gente tem aí o polo Baixada Santista no Jardim São Manuel, do Tecendo as Águas. Então lá o nosso principal papel é olhar o território, caracterizar esse território, identificando quem já está fazendo o quê. Então existem boas iniciativas lá, como Horta Bons Frutos, como o Repaz, como Melhoramentos, como o Instituto Nova Maré, que está fazendo um trabalho lá com as ecobarreiras, né?
Tem o projeto Óleo Noel, enfim, e tem uma série de iniciativas, mas às vezes elas não se colocam em rede. Sim, né? essa é a questão, a essa rede. Que é a questão, a rede não de sabe trabalho. Quem está fazendo, exato, quem está fazendo o quê, e como é que a fazendo. gente pode melhorar fazendo juntos. E unidos sempre são mais Exato. fortes. Então, o trabalho forte do Instituto Supereco será investir em 3 áreas, né? Uma área importantíssima que é a educação para a cultura oceânica. Nós estamos na década do oceano, e isso a gente faz aí em todo o litoral paulista, né? O programa Mar Não Está Para Lixo e a questão da cultura oceânica. E Santos é uma cidade da cultura oceânica, exato. né? Santos tem foi uma das pioneiras aí da cultura oceânica. E o nosso trabalho é ressignificar o oceano para além do mar. A gente respira porque mais do que 50% da nossa respiração vem do oceano, né? Vem do trabalho ali das algas com a cadeia alimentar do oceano e dos manguezais, né? O manguezal, falando de uma COP, a gente tem o manguezal do Jardim São Manuel, tem o manguezal do Colhereiro lá que a gente trabalha no litoral norte. Eles são berçários do mar, eles são importantíssimos na questão do carbono, né? Do CO2. Então a gente tem que pensar na mudança climática também para manter essas áreas de manguezais. Essas áreas de manguezais são ocupadas irregularmente, né? E são depositórios de resíduos, de lixo. São lotados de resíduos. Exatamente. Então, os mutirões de limpeza que a gente tem feito... Pegar fotos aí, né, exato, nessas comunidades, a gente tem uma... Até 2028, a gente tem uma padronização de coleta de resíduos desses manguezais para estudar e para qualificar as fontes de onde elas vêm e buscar soluções, né? Em parcerias. E a gente vê toneladas e toneladas de resíduos nessas áreas de manguezais, onde você vai conversar com a comunidade e com muitos alunos, e lá ele diz assim, o manguezal é um lugar feio, é um lugar ruim, é um lugar que cheira mal, é um lugar onde acontece tristezas e tragédias, porque a gente trabalha crianças dinâmicas. Que caem. Exato, você morrendo. perde filhos, a maré vem todo aquele resíduo, a maré vai e leva com os resíduos, leva crianças. Então, assim, eu não vou contar histórias tristes aqui, mas eu vou dizer que a situação, que quando você pergunta assim, o que não mudou, é que é impossível você acordar todos os dias sabendo que isso existe, porque você vê na televisão, e achar que não é com você. Sim. Esse é o problema, achar que não é com você isso, né? Então, o trabalho do Supereco é significar na vida de cada pessoa, em todos os segmentos, desde um grande empresário, a gente trabalha desde o alto escalão de empresariado até a ponta de uma comunidade, e a gente entende esse sistema na prática e vai unindo pontas para trabalhar. Então ali a gente vai trabalhar essa questão, está já trabalhando essa educação para a cultura oceânica, ressignificando o manguezal, estudando esse manguezal com essas crianças, com esses jovens. Eles participam, né, de coletas, a comunidade participa, a comunidade tem que participar desse processo, identificando possíveis soluções. A gente tem um outro eixo, que é o eixo da pesquisa para conservação, onde... Quem é da academia aqui, que eu espero que esteja me escutando, universitários, eu sou professora de pós, sou professora da pós da FAAP, numa disciplina de liderança ESG e inovação, e eu sempre falo para os meus alunos lá, eu ministro uma disciplina de segurança hídrica, outra de biodiversidade, serviços ecossistêmicos e regeneração, e a outra da Agenda 2030 e ODS, ou seja, pensa esses 3 ganchos aí no empresariado, porque essa pós é para o mundo corporativo. E sem greenwashing. Exato, e eu quero lá que o empresário me ouça, né, e que as pessoas, assim, não cabe mais greenwashing. Só para o que é o greenwashing? O greenwashing, né? Sim, exato. Explicar só para as isso, pessoas. Exato. O greenwashing é exatamente aquilo que você diz que faz, você cria toda uma modelagem, que a sua empresa é sustentável e tal, e daí quando você vai ver na prática, ela não é nada sustentável, mas você vende essa marca porque isso é um mercado. Isso é um mercado potente, eu espero que esse mercado se desenvolva cada vez mais, o mercado dos negócios sustentáveis, os negócios regenerativos, eu espero que isso seja realmente o caminho. Eu acho que aí a gente precisa avançar mais, nós temos muitas empresas modelo, mas a gente precisa ganhar escala disso, né? Para inclusive aumentar a possibilidade da oferta e do consumo. A relação oferta e consumo precisam caminhar juntas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí a gente vai, então, trabalhando essa luz, né? Ou seja, a sua marca que você desenvolve como uma marca sustentável pode estar lá sendo encontrada naquele manguezal. É disso que eu tô falando, a sua marca tá lá, seus produtos estão lá. Então, como é que a gente vai olhar essa cadeia da economia circular, da logística reversa, do envolvimento, do engajamento, para que isso não aconteça? Então, não é culpabilizar um ou outro, mas é estar juntos para buscar soluções. Né? E você precisa entender o sistema todo. E é isso que o Supereco faz. Ele entende, estuda o sistema, e é porque eu estava falando da academia. Porque a gente não pode mais só
ter a academia, que é tão potente na educação, né? Sei que você é professor também de universidade, né, da Unisanta, e não dá mais para a academia só, e eu acho que ela já contribui muito, mas produzir pesquisa... Teoria. Para um banco de dados de pesquisa que vai ficar lá, subir no repertório e tal. A gente tem que ter academia, os jovens, os profissionais, para produzir soluções para a sociedade, soluções para o mundo, soluções para os seus territórios, principalmente para as suas localidades. Porque aí a gente, de fato, vai estar formando profissionais que vão ter propósito de carreira, que vão ter um legado sendo construído, sabe? Eles estão... sabendo que os conhecimentos adquiridos deles e dos demais estarão a servir de algo melhor e para o bem coletivo e não só para encher lá os certificados e tudo, né? Então eu faço esse chamamento também para a academia e esse é o eixo 2 do projeto. Ele vai reunir pesquisadores, pessoas da conservação, da educação. Então quem tiver pesquisa, quem tiver um trabalho desde o mundo corporativo até o terceiro setor, até a academia, que soma com a gente. A gente quer promover encontros, a gente vai ter alguns encontros aqui na Baixada Santista e no Litoral Norte e também em São Paulo. Para 2026. Para 2026. A gente terá encontros de pesquisa e conservação para a década do oceano. Nós teremos um encontro importantíssimo de comunicação socioambiental entre 2026 e 2027, que é para subsidiar a mídia e os profissionais de comunicação para as grandes pautas ambientais com credibilidade, com clareza e com significado para a sociedade. Porque às vezes a mídia informa, mas ela não significa a mudança, sabe? Então a gente quer também olhar para isso, ver como é que a gente traduz melhor, como é que a gente inclui mais as pessoas e exclui menos, né? Porque conforme você posta alguma coisa, conforme você fala, você exclui as pessoas, porque elas não entendem o que você está falando. Exatamente. Então, esse é um papel importante do Supereco. Ele consegue traduzir, ele consegue significar aquilo, né, para as pessoas. Inclusive, consegue aproximar os líderes de empresas do mundo corporativo, que para que eles tomem melhores decisões, eles têm que ter vivência. Né? Eles têm que ter vivência do problema. Eles têm que vivenciar a ponta que eles interagem. Eles precisam ter essa conexão. Então, esse é o segundo eixo. E o terceiro, que é incrível, que é o eixo de comunidades e cidades sustentáveis e resilientes, onde, a partir do primeiro e do segundo eixo, a gente consegue, com o protagonismo das pessoas, protagonismo social e protagonismo das instituições, criar as redes de trabalho. Então, ali você tem desde um eixo importante de ecoempreendedorismo, principalmente focado em fomentar negócios de mulheres. Mulheres são chefes de família, mulheres são responsáveis pela renda, e elas precisam ter alternativas de renda capazes de elas poderem cuidar das suas famílias. Né? Elas precisam estar junto com as suas famílias, principalmente em comunidades. Sim. E muitas vezes elas têm que sair e largar os... Então, a gente quer criar alternativas também de renda com ecoempreendedorismo, ou seja, negócios sustentáveis, que não é o mero artesanato, com todo respeito ao artesanato. Mero artesanato, quando eu digo assim, você vai fazer um artesanato que não tem o valor daquele território, o valor daquela localidade. Ou seja, você desenvolve uma necessaire, você desenvolve uma bolsinha, mas não tem uma referência de valor da cultura local, né? Do design, do mercado, porque... Para você sobreviver do empreendedorismo, você tem que estar com produtos adequados ao mercado. Exatamente. Né? Então, aqui eu tenho até algumas coisas... exato. A gente tem algumas coisas aqui que, por exemplo, essa mochila, né? Essa mochila, ela é feita aqui, vamos ver, você me ajudando? Aqui, ó, isso, me ajuda, professor. Isso. Aqui. Então, a gente tem essa mochila, ela é feita por mulheres empreendedoras com upcycling, que é reutilizar o material, devolver para o ciclo. Sabe esses banners de eventos? Sim. Banner de evento, que isso aí virava resíduo, né, das grandes feiras. Então, a gente faz a mochila. Sempre a gente cuida com a questão de não aparecer as logomarcas, né, de onde foi o upcycling, o reuso. E essas cordas de garrafa PET, ó. Garrafa PET. Garrafa PET. Então, uma mochilinha, isso para o verão, né, para o litoral, é super bom. Esse aqui já é um outro produto, que essa história é muito interessante, porque são pastas que também são feitas, olha, de lona, né? Ó, aqui dá para mostrar. Isso. Aqui, deixa eu até pegar esse display que tá dentro para falar. Aqui, ó. Isso, tem essas pastas são lonas também, outro tipo de lona de eventos e tal. E aqui são pastas que você pode ter para usos diversos, mas especialmente essa pasta a gente desenvolveu para as embarcações de turismo e de pesca artesanal também,
onde geralmente os documentos eram guardados em sacolas plásticas. E a sacola plástica, o vento vai, leva para o mar e prejudica os animais marinhos. E aqui prende na Prende com mosquetão na embarcação. E as informações todas que estão nessa pasta, elas foram construídas a partir do que os usuários das embarcações diziam pra gente que queriam trabalhar, seja com os turistas, seja com os pescadores e seja com as condutas que eles têm que ter, né? Então, para não guardar tudo, que eles diziam assim, como é que a gente vai guardar tudo isso na nossa memória? Vamos ter alguma coisa. Exatamente. Então, a gente tem uma preocupação com quem tem letramento, quem não tem letramento, qual é o símbolo, qual é a cor, imagens, o que vai a imagem. Se eu tenho que respeitar a distância para aproximação de baleias, a gente tem hoje um turismo importante no canal de São Sebastião e Ilhabela de avistamento, né, de cetáceos, e tá indo pela costa, né, esses animais maravilhosos. Você precisa ter cuidados no avistamento. Então, a gente também desenvolveu materiais para como você aproxima, até onde você vai, a questão da frequência do motor, condutas, né? Condutas com corais. Então, tudo isso vira insumo para uma educomunicação que a gente fala, né? Então, essa pasta é um fruto de upcycling, o pescador foi envolvido, a mulher ecoempreendedora foi envolvida aqui, os educadores ambientais foram envolvidos com essa transversalidade de profissões trabalhando a sustentabilidade. Muito bem. Né? Muito legal. Muito esses legal. Displays aqui, a gente agora vai para uma segunda edição, é uma preocupação muito nossa, que é as cidades do litoral, Santos não foge disso, tem uma grande sazonalidade de turismo, né? Sim. E aí você tem o que são, né? Não sei se está aparecendo aqui. Talvez isso, aqui. Isso. Então, aqui. a gente tem uma grande sazonalidade do turismo, mas tem turismo o ano inteiro, né? Principalmente Santos. E a gente tem uma preocupação exatamente nisso, no turista que vem um dia só, no turista que lota os verões, lota o carnaval. Que não está na cidade dele. Que não está na cidade. Então, a gente começou a desenvolver materiais para as pousadas, para os restaurantes, para os quiosques, para orientar os turistas. Olha, quando você vem aqui, 10 dicas que você pode praticar para você voltar feliz e deixar essa cidade sustentável, sabe? Para você querer sempre voltar. Só deixa as pegadas. Exato, então a gente colocou as dicas, né? Então é uma série, assim, é um mundo, é um universo. Tecendo as Águas realmente é tecer um mundo de possibilidade, um mundo possível que a gente acredita, né? Muito bem. André, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltaremos no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194.
TV Com, interagindo com você. Acesse o portal da TV Com e acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo, interaja com as nossas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias em nossa região, do país e do mundo. Confira também os nossos programas e conteúdos especiais. tvcomsantos.com. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidada a André Marie Louise, que é presidente do Instituto Supereco, que tem aí 31 anos de atividades aí no litoral, especialmente aqui no litoral paulista também, a área ambiental, na época que pouco ou quase nada se falava sobre meio ambiente aí também. Felipe está colocando aí a página do Instituto Supereco aí, enfim, tem muito trabalho aí, descendo as águas, serra, terra e mar. Mas antes, André, vamos ver como vai ficar a previsão do tempo aí. Parece que a gente vai ter ventos fortes aqui no litoral aí, né? Mas previsão do tempo com o colega jornalista Celso Vernizzi. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo, sextou. Aquela baixa pressão atmosférica que falávamos durante os últimos dias no continente, provocando muita chuva entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai, avançando também sobre o Paraná e causando problemas, desce em direção ao Oceano Atlântico. Lá chegando vai dar origem a uma frente fria que vai passar, varrer o sul do país e o sudeste também, chegar até o centro-oeste. Hoje, ainda muito calor, aquece a temperatura pré-frontal de frente fria, vai determinar calor acima dos 30 graus em todas as regiões paulistas no decorrer desta sexta-feira. No sábado, por causa da chuva, das tempestades, caem as temperaturas máximas e a partir do domingo pela madrugada há um refresco, porque os ventos vão mudar de direção, vão soprar do mar em direção ao continente. Não é frio, mas um bom refresco no calorão desta sexta-feira. Fim de semana de tempo instável, chuva, tempestades pelo interior, ventos superiores a 80 km/h, principalmente sobre a faixa leste, mais ainda no litoral. Ressaca, mar agitado, ondas de até 3 metros de altura ao longo de toda a orla. Muito cuidado e precaução com os ventos e as tempestades que poderão ser muito fortes em alguns lugares de São Paulo no decorrer do sábado. No domingo, o tempo começa a melhorar no interior. Frente fria sobe em direção ao norte e também ao Rio de Janeiro. Melhora a situação no interior, mas fica ainda instável com chuva a qualquer momento sobre o litoral. Temperaturas mais amenas durante o dia no domingo e o começo da semana ainda de tempo instável, principalmente no litoral e na região metropolitana de São Paulo. Fim de semana começa bem arriscado. Um grande abraço a todos. Do Celso Vernizzi, o homem do tempo aí, filho do saudoso Narciso Vernizzi, tudo do tempo. Sim. O que ele fala, pode escrever aí, a gente está vendo aí, alta da maré, enfim, isso obviamente impacta muito. As temperaturas, nem parece que já estamos na primavera, as temperaturas estão muito amenas aí. Enfim, para quem não diz que as mudanças climáticas... Tema da COP, tema do dia a dia. Enfim. André, pegando o gancho, até voltando um pouco do bloco anterior, uma coisa que o Felipe Brandão já está até acostumado, toda hora eu falo isso. Felipe Brandão, os trabalhos técnicos aqui. A gente vai ter, e você falou de grandes empreendimentos que a gente vai ter aqui, especialmente aqui na Baixada Santista. A gente vai ter o futuro túnel Santos Guarujá, que... Obviamente, os impactos serão inevitáveis, impactos gerais e também ambientais. A gente tem que lembrar isso, porque no fundo, o que temos no fundo, né, do canal do estuário? Lembrando que você falou da serra até o oceano. Exato. Então, a gente tem que pensar o que era Cubatão, as indústrias de Cubatão, e muitos desses produtos acabaram ficando acumulados lá no fundo do oceano. Exato. Isso vai ser movimentado. A gente também tem a questão da dragagem. A dragagem do porto, que em primeiro momento para chegar a 16 metros, depois, numa outra etapa, a 17 metros. Você tem a terceira pista de imigrantes, a gente tem um novo terminal de passageiros, enfim. O que eu quero dizer com tudo isso? A gente vai ter
uma série de oportunidades de geração de empregos na região que indiscutivelmente vai ser o novo Eldorado, digamos, se tudo acontecer ao mesmo tempo. Só o túnel deve ter mais de 8 mil vagas de empregos. E aí eu não sei se a gente tem mão de obra suficiente para atender essa demanda. E aí entra uma outra questão. Muitas pessoas certamente virão de outras localidades para cá. E onde essas pessoas vão morar, vão ficar, porque muitos vão constituir famílias aqui. E a gente tem os exemplos do passado para não se repetir novamente. Veja as cotas, veja aqui os nossos manguezais. E aí entra trabalho coletivo em rede das nossas autoridades. Pela tua experiência também, o que você sugere, né, de estar todo mundo, porque todo mundo, vai gerar emprego. Sim. E onde vai morar o cidadão? Vive de Bertioga, por exemplo, né, que conjuntos habitacionais, né, uma cidade, né, nova, e você tem também um índice aí preocupante. E aqui na região, por exemplo, Guarujá, quase 40% da população vive em submoradia. Só para a gente ter um exemplo. Sim. Olha, eu acho que você traz uma pauta que ela é complexa, sobretudo ela é complexa porque são diferentes olhares e, logicamente, cada setor vai olhar para o seu, né, para o seu objetivo, para o seu propósito. Mas o mega empreendimento, ele tem que nascer, ou ele tem que ser pensado, sobretudo, com mais escuta e mais pontes e derrubando muros, sabe? Sim. Porque o primeiro olhar de um mega empreendimento vem em cima do desenvolvimento e da geração de emprego. Só que as cidades litorâneas, elas têm uma capacidade de carga. E a gente não pode esquecer disso. Elas têm uma geografia. Essa geografia não dá para você sair construindo do jeito que você quer, onde você quer, né? Você não tem, por exemplo, condições de alargar, expandir essa cidade, porque você tem um oceano. Sim, né? Então não dá para você... então nós temos uma limitação de espaço e nós temos uma coisa que aí, pegando bem aquela sua primeira pergunta do que falta ali, né, para eu puxar os ganchos aí de uma pergunta para outra, que eu também faço isso, né, minha visão é sempre ali sistêmica, é que enquanto a gente não colocar no desenvolvimento, no plano diretor das cidades, no planejamento das cidades, a prioridade com segurança hídrica, né, segurança das nossas áreas verdes, segurança climática, a gente não vai conseguir ter uma cidade sustentável, a gente vai colocar as pessoas em risco. Então, eu acho que é isso. A gente está falando de geração de emprego, mas também a gente está falando de riscos climáticos. Então, não estou dizendo que não tem que fazer as coisas. Não é esse o propósito da minha fala. Mas a questão é, ter escuta o quê? Nós temos no litoral paulista muitas ONGs que têm um trabalho de ponta de muitos anos com especialistas no tema. Né? São profissionais especialistas, são profissionais que estudam, que praticam, que planejam, que executam e medem impacto. As universidades também têm isso. Exatamente, eu falando. Mede impacto. O Instituto Spereco mede impacto do que ele faz, tem especialistas extremamente renomados e tem a comunidade que a gente tem escuta que sabe o que acontece no dia a dia. Então a gente tem que unir essas duas pontas, não é só o especialista, mas é a comunidade. Tem pouca escuta nas comunidades, tem pouco envolvimento das comunidades na fase do planejamento. A comunidade ela vai ser envolvida na fase da audiência pública. E aí, muitas vezes, na é um fase horário que a das pessoa, audiências públicas. que Às vezes é o horário que a pessoa não pode comparecer. Às 3 horas da tarde, a pessoa vai semana. a pessoa vai lá numa audiência pública, quem fala é uma linguagem técnica que a comunidade não entende nada. Eu falo isso, não é porque a André está falando, é porque eu escuto isso. Sim, é verdade. Eu escuto na comunidade isso. O túnel Santos Guarujá é um grande exemplo disso. Então, assim, eu não estou dizendo para não ter estas obras, esses mega empreendimentos, mas a gente precisa dar um passo para trás ali, em que sentido? No desenho, no planejamento, foram escutadas todas as partes, foram envolvidas as ONGs que atuam naquele território, as comunidades que estão lá, né, os especialistas, porque também alguns mega empreendimentos é gente de fora que vem fazer e que não conhece o território como quem está lá. Exatamente. Então nós temos que envolver quem conhece o território, quem vive o cotidiano, que está estudando o fluxo da maré, o fluxo dos ventos, as estações meteorológicas que estão ali no alto da serra, o modelo de desenvolvimento de ocupação daqueles espaços. E você tocou num ponto importantíssimo, né, que é um mega empreendimento ou né, um lugar assim vai gerar 9 mil empregos que não vêm só aquelas pessoas daquele lugar. Então, primeiro, não tem espaço para que todas as pessoas ocupem. Segundo, uma vez terminado o mega empreendimento... O ônus. Do que essas pessoas vão viver?
Precisa pensar nisso. Que muitos vão constituir família. Exato. Né? Então, a gente conhece a história. Então, né? eu vou falar, a gente está falando aqui da Baixada Santista, mas eu vou falar da nossa experiência no litoral norte de São Paulo, onde fica também, para unir, para dizer o que podemos ter no futuro aqui, né? A sede do Instituto Espereco, que é uma sede locada, fica no bairro São Francisco, que é um bairro caiçara, um dos últimos redutos caiçaras de São Sebastião, né? Tem o Morro do Abrigo, que é tradicionalmente uma comunidade de pescadores, de moradores antigos e tal. E a gente teve aí as duplicações, os contornos e tudo mais, que favorecem a vinda para o litoral, favorecem a atividade portuária, favorece o deslocamento, só que com isso a gente vê hoje um retrato de um aumento de violência em lugares que a gente não tinha. Né? Porque junto com isso você tem que ter política pública de segurança, Sim. Você tem que ter política pública de assistência social, você tem que ter política pública de saúde. Né? As pessoas vão chegando, elas vão demandar isto. Então, hoje a gente vê comunidades, pessoas são impactadas por problemas que a gente não tinha. E não é assim, num crescente de 1%. É num crescente de triplicar e quadriplicar isso. Então, onde estão os estudos dessas projeções? A questão é essa. A preocupação que aqui que uma profissional de conservação, eu sou uma profissional de gestão ambiental, eu tenho uma especialização em gestão ambiental, e pensar cidades, né? Pensar o desenvolvimento, pensar o território, é uma profissional que sistemicamente está falando nas projeções, não está falando só no presente. Claro. E a gente precisa colocar nesses projetos esses planejamentos. A outra coisa que eu acho que é muito importante, que as bases do Instituto Espereco estão em grandes áreas portuárias, as duas, né? Litoral Norte e aqui Baixada Santista. Sim. Quando a gente vai estar em eventos de autoridades portuárias, de ESG e de grandes empresas, a gente circula e está nesses espaços, a gente também está lá na ponta e a gente está no meio, né? A gente percorre esse circuito, essa circularidade. É inviável você achar que é normal esses empreendimentos estarem colados nessas comunidades, porque foram atraídas também por emprego, e achar que depois está tudo bem elas terem caminhões e caminhões nos espaços onde elas estão, com segurança para as crianças, segurança para os moradores, né? Resíduos, odores, enfim. Não estou criticando nenhum empresário aqui, por favor, eu acho que isso é um chamamento. Claro. Porque eu trabalho também para o mundo corporativo e nessa luz de fazer um planejamento estratégico melhor, focado em impacto, e não só focado em meta e resultado. Exatamente. Eu foco em impacto. O meu trabalho é focar em impacto positivo e não favorável, né? Então, eu acredito... Não é só o lucro. Exato. Você tem que ter negócios com propósito hoje, negócios que você... Qual é o legado que você está deixando, né, para aquelas pessoas? Então, é inviável você ver as pessoas com as suas casas, suas moradias coladas nisso e achando que tá tudo bem, porque você volta para sua casa, para o seu outro espaço que você não mora, né, e vai dormir lá, gente em tudo que você tem que entregar, mas aquelas pessoas estão lá. Exatamente. Então, às vezes essa obra muda totalmente a vida. A dinâmica, a cultura daquele lugar. O ambiente daquele lugar. O rio que passava já não passa mais. Exato. Então, você falou um ponto importantíssimo. Como é que a gente vai focar em segurança hídrica de uma cidade, num planejamento onde a prioridade tem que ser questões socioambientais num planejamento de uma cidade? Como é que você vai pensar na segurança hídrica em questão climática? Se no plano diretor ou num plano de bacias daquela bacia hidrográfica daquela cidade, os rios que estão postos naquele papel, naquele documento que você usou para fazer seu mega empreendimento, aqueles rios não existem mais. Então você tem muitos espaços canalizados, onde a água não tem condição de criar sua circularidade, por isso a gente aquece mais os ambientes também, né? Então, a gente também está planejando em cima de coisas que já mudaram. Porque a gente planeja em cima de um tema, de um contexto, não em cima de um cenário. Então, é o momento de quem faz mega empreendimentos e criar essa cultura de vamos somar mais ouvindo mais na fase de planejamento, né? E pensando em como a gente vai mitigar o pós-empreendimento, uma vez que está posto. Exatamente. E aí eu acho importante viver o problema, sabe? Eu acho importante quem antever o que pode acontecer. Antever e viver mesmo, viver o cotidiano com essas pessoas, estar lá um dia, estar lá, se dispor a tirar o seu
a sua uniforme, a sua vestimenta, a sua persona, o seu personagem, estar lá. Porque quando a gente está, a gente tem mais um mundo de conhecimentos necessários para a gente voltar e sentar e planejar, né? Então, eu acho que isso que é muito importante aí nesses espaços, e hoje a gente vive, eu vejo muito isso, assim, por percorrer todas essas pontas, com muita humildade, porque eu estou lá para observar, para ouvir, mais do que falar o que eu sei, né? Sim. Eu observo, eu escuto e depois eu contribuo com a minha experiência como profissional em cima daquilo que eu identifiquei pertinente, né, e sem criar grandes ali polêmicas, mas é importante sim respeitar o trabalho das ONGs profissionais que vão alertar sobre questões futuras e que por isso a gente também se une no momento que a gente identifica que é pertinente, com credibilidade de informação, com credibilidade de conhecimento e de clareza, né, inclusive comprovado, de que aquilo não vai dar certo se for daquele caminho. Então, nós temos esse papel enquanto ONG. Então, é importante dizer que aqui tem uma profissional, uma presidente, né? Estou como presidente, claro, né? Então, eu estou num cargo, posso daqui um tempo não estar, né? Estou como professora de uma universidade, posso... Mas no momento que eu estou, qual é a minha responsabilidade de estar? Exatamente. Não é verdade? Qual é a minha responsabilidade de estar nesse cargo, num poder de decisão, né? Então, eu entendo que... E as ONGs são ouvidas? Hoje a gente tem mais espaços para... Essa questão do ODS, por exemplo. Sim, o que eu ia dizer... no setor portuário, que a gente percebe, então, não todas, alguns patamares... Eu acho que comparando um pouco o movimento das ONGs do Litoral Norte aqui com Baixada Santista, eu acho que o Litoral Norte a gente está mais tempo organizado em redes. Lá a gente tem a rede de ONGs do Litoral Norte de São Paulo, que até gostaria de mandar um abraço para todos os meus colegas aqui, meus amigos, pessoas profissionais brilhantes, assim, que estão lá há muito tempo pensando o gerenciamento costeiro num GERCO, pensando um plano de bacias no Comitê de Bacia Hidrográfica do Litoral Norte de São Paulo. Ou seja, nós temos espaços para sermos ouvidos, né? Nós ocupamos um conselho de turismo, então lá é um movimento que a gente já está há bastante tempo mais organizado e que dá reflexo, dá resultado. A gente sabe que tem muito por fazer ainda, mas muitas conquistas também foi porque esse movimento se organizou. Então a gente não tem que ter medo de se organizar, desde que a gente tenha coerência, tenha propriedade de fala, né? Faça o barulho quando precisa ser feito, mas com soluções e com encaminhamentos, né? Também. Então acho que esse é um ponto importante. Aqui na Baixada Santista, eu acho que nós temos ONGs muito fortes, aí não vou citar os nomes para não cometer... para não cometer até uma injustiça, porque são muitas, assim como o Litoral Norte são muitas, né? Então ter esse cuidado de que eu estou falando de todas aí que eu conheço, e muitas que eu conheço pessoalmente, outras eu trabalho. Eu acho que ainda falta uma estruturação em rede, falta uma estruturação em rede aqui das ONGs da Baixada Santista, para que a gente tenha um coletivo mais potente de trabalho conjunto. Associação? Não existe uma associação que reúna, e você começa a ter uma força maior. Lá, por exemplo, lá no Litoral Norte, a gente tem rede de ONGs do Litoral Norte, tem a rede de ONGs, né, a rede pelos manguezais. Aqui ainda a gente está muito frágil nisso. Então é um convite aqui para que as ONGs que atuam na Baixada Santista se unam mais e criem esses coletivos e formas de trabalho conjunto, né? Porque o nome do Instituto Supereco, né, ele é uma sigla lá de trás, por isso que ficou Instituto Supereco, enfim. Mas a gente sempre fala que o nosso maior legado é o eco que a gente deixa e menos ego. A gente pensa muito no eco. A gente pensa no eco, em criar esse super eco naquele lugar onde as pessoas vão ecoar o protagonismo, a liberdade de ser e estar do jeito que elas desejarem dentro, né, de uma linha sustentável e coerente com aquele lugar, e menos ego. A gente não tem nada de ego. A gente não tem nada de ego no Instituto. Por isso a gente trabalha em rede, fomenta redes, né? Então eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho isso, assim, sabe? Isso tem a ver com mega empreendimento também, né? O quanto a gente quer ecoar algo que vai ser positivo para o bem da maior parte dos envolvidos, não só para um segmento, para um setor, sabe? Exatamente. Então, acho que esse é um ponto importante aí desses... É um alerta que eu faço e, com certeza, enquanto Instituto Supereco, a gente vai estar atento, a gente vai estar olhando, a gente vai contribuir com aquilo que a gente consegue, né, fazer e vai chamar mais gente junto, lógico. Exatamente. É o que a gente tem ouvido, a gente já está chegando no final, a gente tem ouvido muitas vezes que um mega empreendimento é para beneficiar poucos, mas aí a conta
é paga por todos, né? Por toda a sociedade, né? A gente vê, por exemplo, a Ponta da Praia, né? Que você tem ali, é uma área vulnerável em termos de impactos climáticos, um exemplo, né? A gente vai ter marés altas aí, né? A gente tá ouvindo aí o que o Celso falou. E aí depois, lá na frente, daqui a 10, 15 anos, 20 anos, o professor Ronaldo Cristofolatti esteve aqui falando conosco, aqui, e falou, olha, se eu fosse, eu ficava meio cabreiro de morar ali naquele trechinho ali no estuário, porque o mar vai avançar. Sim, é o estudo, né, que a gente estava falando, exatamente, a informação já existe. Exatamente. Se nada for feito, o mar vai avançar. E por que então? E aí quem vai pagar? Toda a sociedade paga para atender a iniciativa privada que... Exato, e por que criar grandes corporações, grandes edifícios num lugar que está em risco? Exatamente. Então qual é a responsabilidade do empreendimento, de colocar pessoas em risco depois, exatamente, né? Então, enfim, temos vários temas aqui nesse sentido. Agradecer ao professor Fábio Giordano também, professor um grande Fábio, abraço, também biólogo também, né? Mandando um abraço também, e também que sucesso aí, especialmente aqui, assim como acontece no Litoral Norte, também aqui nessa região central também, saudações ecológicas. A gente já está chegando no final, ia ter o intervalo, mas não vai dar tempo. Queria que você falasse desse projeto lá no bairro Jardim São Manuel, né? Que vocês têm feito ali na UME Azevedo Júnior, envolvendo jovens, crianças, enfim. Sim, lá no Jardim São Manuel a gente está com um trabalho forte, né, na escola municipal, né, do José Azevedo Júnior, e nós esse ano estamos trabalhando com a turma do Fundamental 2, e muito interessante porque a gente começou a levar para dentro dessas turmas uma visão de coletar percepções do manguezal, do Jardim São Manuel. Então veio de tudo um pouco, né? Veio as coisas que eu já conversei, e aí eles estão num trabalho de primeiro sendo sensibilizados e aprendendo sobre o tema, e a gente agora está abrindo a questão dos estudos de meio. Então a gente está levando, né, para a praça, levando pro manguezal, e alguns jovens da escola participaram da limpeza do manguezal do dia 25 de outubro. Olha, então estiveram conosco na limpeza do manguezal, ali na pracinha Eusébio Rocha, que é a pracinha que a gente adotou como será o grande polo multiplicador de boas práticas, né, do Jardim São Manuel e o trabalho em rede. E eles ficaram extremamente impactados pela quantidade de resíduos de plástico, de isopor, de madeira, bichos de pelúcia. Olha, ali a gente coletou quase que 2 mil, assim, foi totalizando tudo que a gente coletou ali, a gente teve aí cerca de 1.000 e tantos quilos, que dá quase assim, só somando, naquela localidade. Somando as duas coletas, né, de Jardim São Manuel, chega a quase 2.000 quilos. 2 toneladas. Enfim, é muita coisa. É muita coisa. Bairro. É muita coisa. É muita coisa, por quê? Porque alguns resíduos são pesados, né, como madeira. Como espuma. A gente coletou colchões, capacete. As crianças ficaram impressionadas com a quantidade de bichos de pelúcia, de espumas, brinquedos, né? Porque, claro, ali não vem só do que joga da praça pro manguezal, mas vem toda aquela confluência do estuário, né? Estamos numa ilha, né? Sim. E então tem esse trabalho, a ideia nossa é naquele trecho desse manguezal, da praça, a gente recuperar aquele lugar até 2028 com mutirões, pensando em estratégias, né? Talvez a gente não consiga do que a gente deseja, porque teria que fazer toda uma coisa do estuário inteiro ali, mas deixar minimamente mais salubre. E também porque ali você tem a área do manguezal junto com outros remanescentes naturais de Mata Atlântica. Então a ideia é fazer um corredor de biodiversidade ali bem importante, significar aquilo, né, para a questão climática até do lugar, para a questão do carbono, como eu já falei, do CO2, e fazer placas interpretativas, placas educativas. E daí para o ano que vem a gente vai entrar com as crianças menores também do Fundamental 1. Nós temos um livro que lançamos que chama Carta da Terra das Crianças do Litoral. Uma autoria minha com a ilustradora Nádia, da Cria Editora. O livro é maravilhoso, é lindo, o livro tá lindo. E a ideia é trabalhar o ano inteiro com essas crianças e jovens para a cidade que elas desejam viver. Então a gente vai trabalhar todo o Serra, Terra e Mar, o manguezal, o estuário, as realidades, o território, e elas vão construir Esse livro já foi existe, já foi. Ele foi lançado no Festival Tecendo as Águas, agora em outubro, lá no Litoral Norte. A gente deve fazer um novo lançamento aqui para a Baixada Santista.
E aí, com base nesse livro, elas vão tendo uma série de dinâmicas, de jogos, de atividades ao longo do ano inteiro, desde os pequenos até os grandes, para que no final a gente entregue a cidade que eles desejam viver, o bairro que eles desejam viver, a praça que eles querem. Então, é colocar as crianças para planejar, os jovens para planejar, e entregar isso para a Câmara aqui de Santos, entregar para a prefeitura, isso não só aqui em Santos, né, mas em todos os lugares que o livrinho está sendo praticado. E mostrar que sim, crianças e jovens também podem dizer os lugares que eles querem viver, e os adultos têm que ter essa escuta também. E muito, né? É a nossa esperança. São as crianças, já que os adultos não têm feito a lição de casa, são que nossas crianças e adolescentes possam fazê-lo, porque, enfim, a gente está sentindo na pele os efeitos aí do dia a dia. Professora também, André, eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer também o J. Amaral, mandando um abraço para a senhora também. Que ótimo. Agradecer também muito a sua presença, sua participação, seus esclarecimentos. Sucesso aí no Instituto Supereco também. Muito obrigado pela sua presença nesse sentido. A gente que agradece a oportunidade, sempre esse espaço é importante para a gente significar esses temas, né? E dizer que as portas do Instituto Supereco estão abertas. Por favor, sigam a gente nas nossas redes sociais. A gente tem um Instagram Supereco. E Supereco, Facebook Supereco, LinkedIn também, Instituto Supereco. É porque lá a gente posta muito conteúdo. E vocês podem acompanhar a transparência do uso dos recursos que o Supereco recebe. Isso é super importante. A gente tem um compliance super forte, uma auditoria forte e que é transparência. Então, lá vocês acompanham o cotidiano, o que nós estamos fazendo com os recursos que nós, né, recebemos, principalmente desse edital aí do Petrobras Socioambiental, mas a gente também está buscando novas fontes de recursos, né, para que a gente possa criar capilaridade e beneficiar mais pessoas, mais comunidades, né, então a gente também fica aberto aí, quem quiser somar com a gente, seja com recursos financeiros, operacionais, logísticos e com conhecimento e com vontade, inclusive voluntariado. Exatamente, inclusive os nossos deputados, vereadores, aí também podem aí, nessa reta final, indicar emendas também nesse sentido. Isso. É muito bem. A gente agradece muito, em nome de todas as vozes que percorrem e caminharam com a gente nesses 31 anos. Muito obrigado. André Marie Louise, que é presidente do Instituto Supereco, participou do Jornal em Foque também. Agradecer também a Vanessa Pimentel, aqui, ótima jornalista, aqui acompanhando também os bastidores, o Felipe Brandão nos trabalhos técnicos, e agradecer você que nos mandou perguntas e agradecimentos também pelas nossas redes sociais. Lembrando que você pode assistir ao programa a qualquer momento, não só nas nossas redes, mas também no nosso site bocnews.com, 5 horas da tarde, reprise na TV com Santos e também no mesmo horário na Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Então todos um ótimo dia, um ótimo final de semana e até segunda em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.